Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Espero que tenha gostado e aprendido bastante com a primeira. Também espero que esteja se acostumando com a rotina aí, né? E é muito bom, né, estar com vocês, próximo a vocês, nem que seja por vídeo, mas não me vejo fazendo outra coisa senão ajudando vocês a aprender um pouquinho mais. Beleza, galera? Então, como você percebeu, eu estou aproveitando essas primeiras aulas para rever alguns conceitos que foram principalmente cobrados em provas lá, né? Alguns slides eu já havia até usado na aula presencial, mas é sempre bom rever, porque isso eu já faria mesmo no momento presencial, já estaria revendo alguns conceitos que eu havia percebido que tinha ficado assim de uma forma não muito boa, né? Da forma que eu gostaria que fosse, para que você consiga entendê-los, né? Porque não adianta ir colocando matéria, né, sem necessariamente você ter entendido aquilo que foi passado, né? Então, nosso objetivo de hoje é rever alguns conceitos, principalmente sobre a parte do referencial, da trajetória, do deslocamento. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos rever? Vamos lá. Então você percebeu, né, nas aulas presenciais que nós estamos no conceito de cinemática, né? O que é cinemática? Que você perceba aí do ladinho esquerdo. Então, cinemática, vou grifar para vocês, ó, é o estudo do movimento sem preocupação com as causas. Tá? Então, eu quero saber do movimento, mas quais são esses movimentos? Né? O que causa esse movimento? Não interessa, mas eu quero saber sobre o movimento. E a cinemática, ela tem algumas classificações. Quais são essas classificações? Ela tem a dinâmica, né? O que é dinâmica? É o estudo das forças e a ação delas no movimento. Então, forças como peso, enfim, né? Qualquer tipo de força, a própria força exercida por uma pessoa. Né? Então, isso aí vai estudar o estudo das forças e a relação dessa força com o movimento. Ponto material. O que é um ponto material? É algo com dimensão desprezível, tá? Não importa o que, porque sempre você tem que ter um referencial. Então, se eu pegar, por exemplo, nós em relação ao planeta, nós seríamos um ponto material. Se nós pegarmos o nosso planeta em relação ao Sol, o nosso planeta seria um ponto material. Agora, e se eu pegar o Sol nosso em relação a outros sóis que existem em outras galáxias? Que existem super estrelas, né? Super sóis. Enfim, o nosso Sol parece grande para nós, mas ele é pequeno comparado com outros, né, de outras galáxias. Ou até mesmo comparado com a nossa galáxia. O Sol é muito pequeno, então ele seria um ponto material comparado com a minha galáxia inteira. Tá? Então, ponto material pode ser qualquer coisa que tenha uma dimensão desprezível em relação ao referencial adotado, certo? Mesmo que para nós pareça muito, muito grande, em relação ao outro referencial, ele pode ser muito, muito, muito pequeno. Tá? Então sempre tem que ter em relação ao referencial, beleza? Aí, como eu já disse, tem o referencial, né? Que é um corpo ou lugar escolhido a partir da observação que você vai fazer, certo? Então é um objeto, um local, uma região, tá? Escolhida para você saber se o outro está em movimento ou se o outro é um ponto material ou não. Então, é algum lugar ou coisa escolhida, beleza? Aí temos o móvel, que é o corpo em movimento, sempre em relação ao referencial, certo? Temos o repouso, que é um corpo que mantém a sua posição constante em relação ao referencial. Então lembra lá o exemplo? Vou pegar esses dois dedos aqui, ó. Então, ó, eles estão se afastando, se aproximando, se afastando. Então essa minha mão aqui, esse dedo, será que ele está em repouso ou em movimento em relação ao outro? Então, ó, está mudando a distância, não está? Então isso é um movimento. Agora imagine assim, ó, está mudando a distância entre os dois dedos? Não. Então, embora eu esteja mexendo na minha mão, comparado com os dois dedos, ó, ele está em repouso, porque a distância é sempre a mesma, certo? Então, repouso ou movimento depende do afastamento ou aproximação do referencial. Se você está se aproximando ou se afastando de um referencial, ou seja, mudando a distância desse referencial, você está em movimento. Agora, se a distância não está sendo alterada em relação ao seu referencial adotado, você está em movimento, mesmo que esteja se mexendo, tá? Então, por exemplo, eu estou na Terra, certo? A Terra está se movendo ao redor do Sol, não está? Sim, por quê? Porque existem momentos
que ele está mais próximo ao Sol, que é chamado de periélio. Peri, perto, né? Periélio. O hélio significa Sol. Então está perto ao Sol. E existem momentos que ele está mais afastado ao Sol, que é o afélio, né? Afastado ao Sol. Então, como a distância em relação ao Sol está mudando, você pode falar que o nosso planeta, em relação ao Sol, está em movimento. Agora, e você em relação ao nosso planeta? A sua distância está mudando em relação ao planeta? Não. Então, em relação ao planeta, você está em repouso, tá? E aí teve uma pergunta que teve no momento presencial. E se eu pular? Né? Claro, você não vai conseguir pular muito alto. Mas se nós pegarmos na íntegra a definição, quando você pula, imagine aqui, ó, aqui é o nosso planeta e aqui você está aqui, né? Aí você está se movendo junto com o planeta, ó, que nem eu falei, está em repouso. Agora, e se você pular? Então perceba que a distância, a altura está mudando, né? Ó, eu pulei, me afastei e me aproximei. Então, se você considerar esse pequeno deslocamento, você, no momento que você pula, você estaria em movimento. Só que, é claro, é uma distância muito, muito pequena. Então, você poderia desprezar essa distância, tá? Mas se pegarmos na íntegra, na própria definição, esse movimento, né? Ó, você está em movimento porque a distância está alterando, beleza? Então, essa definição de movimento e de repouso. Quando altera-se a distância, movimento. Quando não se altera a distância, repouso. E aí você tem o último nome que nós já acabamos de explicar também. Tranquilo, pessoal? Então essas são as definições principais que você tem que ter na primeira parte da cinemática. Vamos a mais alguns comentários aí. Trajetória. O que seria trajetória? Perceba que a trajetória são todos os pontos percorridos ao longo de um tempo, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou fazer um ponto aqui, ó. Então, fazer um ponto aqui, fazer um outro ponto aqui, aí fazer um outro ponto aqui. Imagine que esse ponto, esse objeto que eu escolhi comece a cair. Então, tem um outro ponto aqui, um outro ponto. Então, esses pontos é por onde esse objeto que eu joguei, por exemplo, está passando, tá? Então, no momento que você liga esses pontos, ó, eu vou fazer uma curva aqui, no caso, né, ó, ligando esses pontos. E aí você tem o que nós chamamos de trajetória. Então, a trajetória nada mais é do que a união desses pontos aonde esse objeto ou essa coisa, né, passou no decorrer do tempo. Você une eles e aí você tem a sua trajetória. Só que a trajetória, ela depende do referencial também. Então, essa imagem que você está vendo na direita aí, ó. Então, imagine que tem um avião, né? Tem um avião aqui, e esse avião vai lançar um objeto lá dele, né? Então, o avião, ele está indo nesse sentido, certo? Então, a caixa que está dentro do avião é meio óbvio que está indo para o mesmo sentido, né? Porque em relação ao avião, essa caixa estaria em repouso. Agora imagine que uma pessoa esteja aqui fora. Então tem uma pessoa aqui fora, uma pessoa, e essa pessoa vai analisar o movimento da caixa. O que ela vai visualizar? Ela vai ver isso, a caixa está aqui, a caixa ela vai continuar com o movimento que ela deveria estar, que é justamente a lei da inércia, né? Se ela está num certo movimento ou num certo repouso, ela tende a ficar nesse estado que ela está. Então, se o avião estava vindo para a direita e a caixa também está vindo para a direita, a tendência da caixa é continuar indo para a direita. Só que aí acontece que a gravidade começa a puxá-la para baixo. Então, essa pessoa, ela vê a caixa aqui, né? Ela vê o primeiro momento aqui, aí ela vê a caixa aqui. Então, ela está como se fosse esse movimento parabólico que ela está vendo. Né? Sendo que a minha referência, então, seria a pessoa que está fora do avião. E aí, a partir do momento que você junta esses pontos, essa pessoa estaria vendo essa curva indo para a direita, no caso aqui, né? Porque ela continua no mesmo sentido. Agora, e como a pessoa dentro do avião estaria vendo este movimento? Então, vamos apagar aqui para você não se confundir. Tá? Então, como agora eu vou tirar a minha referência daqui, e a minha referência agora vai ser o piloto. Tá? Então, o piloto, né, então ele está vindo nesse sentido, e a caixa continua nesse sentido. Então, a tendência é ele ver exatamente
como se a caixa estivesse caindo para baixo, numa linha vertical. Então ele vai ver aqui, ó, ele vê a caixa aqui, porque a caixa continua no movimento. Aí depois a caixa continua com a mesma velocidade, né, porque é a lei da inércia. Então ele vai ver a caixa aqui. E aí depois, ó, ele vai ver a caixa aqui, ó. Então perceba que a trajetória mudou em relação ao seu referencial. Um referencial fora do avião, né, que estava quietinho ali. Ele vê o avião passando a 400, 500 km por hora. A caixa na mesma velocidade. Então ele vai ver esse movimento, né, se afastando dele. E a ação da gravidade também ajudando. Agora o avião, quando o avião está aqui, ó, e a caixa solta, eles continuam na mesma velocidade. Ó. Então a pessoa que está dentro do avião é como se visse uma linha vertical, tá? Então depende da trajetória, a trajetória depende do referencial que está sendo adotado. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar aí. Espero que esteja entendendo. Aí tem uma imagem, né, mostrando justamente isso que eu falei, né? Então a pessoa aqui em cima, né, ó, a trajetória que ela vai estar vendo vai ser essa união de pontos e aqui no caso, né, ó, de uma pessoa dentro do avião será uma linha realmente, ó, essa linha aqui no sentido vertical. Então depende muito do referencial que você está adotando. Agora vamos para um exercício. Um helicóptero sobe, né? Então ele está subindo. Então vamos imaginar aqui, eu vou colocar um helicóptero aqui, ó, tá? Esse aqui como se fosse um helicóptero. Então ele está subindo. Então ele está subindo. Vamos entender o enunciado. A partir de um heliporto, deslocando-se com velocidade constante de 18 km por hora. Então velocidade constante, vamos grifar algumas coisas aqui, ó, de 18 km por hora. Esboce a trajetória de um ponto P situado na hélice para os dois observadores, um dentro do helicóptero e o outro, no caso, fora do helicóptero, no heliporto. Então, como que a pessoa que está dentro do helicóptero, no momento que ele olha para cima, ele vê a hélice? Então, perceba que a hélice e o helicóptero estão sempre à mesma distância, certo? Então, se o helicóptero, esse aqui de baixo é o helicóptero, aqui em cima seria a hélice. Como que a pessoa aqui no helicóptero vai ver? Eles dois estão subindo. Então imagine como é que uma pessoa veria. Ela vai ver um círculo, tá? Ela vai ver um ponto circular. Agora, e uma pessoa que está fora do helicóptero, no heliponto? Então ele vai perceber que a pessoa que está aqui embaixo agora, e aqui está a hélice que ele está vendo. A distância, ó, vai estar sendo modificada. Descendo, subindo. Então ele não vai ver simplesmente uma hélice, porque ele não está à mesma distância. Essa hélice ele vai estar subindo. Então o que ela vai estar visualizando? Ela vai estar visualizando um círculo, né? Tipo um parafuso. É isso que ela vai estar visualizando. Então vai mudar a trajetória em relação às duas pessoas. Então veja aí como é que você veria isso, ó, no próximo slide. Então perceba que a pessoa que está no helicóptero, ela vai ver, ó, essa visão do ponto P aqui. Agora a pessoa que está fora do helicóptero, não. Ela vai ver essa hélice subindo, né, na forma de parafuso, porque justamente a distância está sendo alterada. Tranquilo? Então depende, ó, perceba que depende do seu referencial. Vamos continuar lá. Imagine que um homem está de pé no interior de um trem, percebe que a lâmpada, então a lâmpada aqui, ó, vou circular para você, ó, a lâmpada presa ao teto se desprende, então a lâmpada começa a cair, certo? Considerando o trem se movimenta numa trajetória retilínea e com velocidade constante de 20 km por hora para a direita, então vamos colocar as informações. Ó. Então o trem está vindo para a direita. Em relação ao observador, qual será a trajetória descrita pela lâmpada? O observador está aqui, ó, certo? Então, se o trem está a velocidade de 20 km por hora, qual que é a velocidade da pessoa que está dentro do trem? Opa, é meio óbvio, né? Se ela está dentro do trem, a velocidade deve ser igual. Se a velocidade dela fosse maior que o trem, por exemplo, ela estaria indo lá na frente do trem. E se fosse maior, ela estaria indo para o fundo do trem, até bater na parede lá, né? No ponto final do trem. Então, se ela está quietinha, sem andar, a velocidade dela e a velocidade do trem é exatamente a mesma. Então, essa pessoa, ela está vindo para a direita e essa lâmpada que está dentro do trem também está vindo para a direita. Os dois, ó, estão na mesma velocidade. Então, qual que vai ser a trajetória que ele vai visualizar?
Como os dois estão à mesma velocidade, ele vai visualizar essa trajetória aqui, ó, como se fosse na linha vertical. Agora, e a pessoa que está fora do trem? Como que vai ser? Como é que vai ver isso? Então, a pessoa está aqui, ó, o trem vai passar, certo? Então, o que ela vai visualizar? Vai continuar, né, na mesma velocidade, para a mesma direção e mesmo sentido, né? E aí simplesmente vai se soltar. E aí, ó, imagine a pessoa aqui. Daí, nesse momento aqui, ó, a lâmpada se solta. Então, ela vai continuar sendo puxada para baixo. Então, ela vai ver esse movimento parabólico para a direita, porque a velocidade está para a direita, né, que eu já havia falado, só que aí sendo puxado para baixo pela ação da gravidade. Então, ela vai visualizar, ó, isso aqui, ó, continua para o mesmo lado e vindo para baixo agora, tá? Então, perceba, ó, trajetória dentro do trem, trajetória fora do trem. Ou seja, mais uma vez, mostra que a trajetória depende do referencial, certo? E aí você está visualizando isso que eu acabei de comentar para você, né? Ó, então, dentro do trem e fora do trem, sempre para o mesmo lado, para onde você estava no início do movimento. Tranquilo, pessoal? Então, essa aulinha aí foi sobre o referencial. E aí espero que entenda. Tendo dúvidas, né, sempre me coloco à disposição. Você pode mandar lá também no Google Classroom alguma dúvida, ou enfim, dá um jeito aí. Mas tudo isso, né, é uma revisão do que nós já vimos. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Um grande abraço e Deus abençoe todos vocês, todos nós. Que em nome de Jesus essa crise venha passar e venhamos a ficar mais fortes ainda do que somos. Acredite sempre em Jesus. Né? O Jesus é a fonte da nossa segurança. Né? Com ele estamos seguros. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um de vocês que está vendo essa aula. Em nome de Jesus, amém.